Boa noite, aqui é o Dr. Marcos Gregório com a edição emergencial do Plantão Pátria neste domingo, 23 de março. A bomba nuclear que explode agora é o confronto direto entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Mendonça convocou Moraes às 7 horas da manhã e revelou que possui 10 nomes da lista master. 3 já foram expostos. 7 permanecem secretos. Ultimato de 48 horas foi dado. Pânico total em Brasília. Vamos aos fatos devastadores. Antes de revelarmos cada detalhe do confronto histórico entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, onde o ministro expôs que possui 10 nomes da lista secreta do Banco Master, solicitamos que vocês se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações para acompanhar cada segundo deste ultimato de 48 horas. Tornem-se membros do canal para apoiar o jornalismo independente. O material que apresentaremos representa o maior duelo institucional da história do judiciário brasileiro. Compartilhem responsavelmente este conteúdo. A investigação aponta que, às 7 horas da manhã deste domingo, 23 de março, André Mendonça enviou mensagem urgente para Alexandre de Moraes exigindo a presença imediata no gabinete. O material obtido revela que a reunião foi realizada a portas fechadas, sem a participação de assessores ou seguranças. A análise demonstra que o encontro durou exatamente 2 horas e 45 minutos, em clima de tensão absoluta entre os dois ministros. Os documentos comprovam que Mendonça iniciou a reunião colocando sobre a mesa a lista completa com os 10 nomes de autoridades beneficiadas pelo Banco Master. A perícia confirma que o ministro olhou diretamente nos olhos de Moraes e afirmou: "Eu tenho todos os nomes e todas as provas." Os especialistas revelam que Moraes tentou manter a postura, mas a expressão facial demonstrou o pânico interno. Em razão disso, o confronto psicológico marcou a virada definitiva no caso. Não bastasse isso, Mendonça deixou claro que não aceitaria negociações ou proteção corporativa. O levantamento mostra que, dos 10 nomes da lista, 3 já são de conhecimento público através dos vazamentos anteriores. Os investigadores afirmam que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli aparecem com as maiores quantias recebidas do esquema. As autoridades confirmam que os outros 7 nomes permanecem sob sigilo estratégico, enquanto Mendonça aguarda as reações dos envolvidos. A equipe técnica aponta que a decisão de manter o sigilo sobre os 7 nomes cria uma atmosfera de terror psicológico em Brasília. Somando-se a isso, diversas autoridades que têm ligações com o Banco Master estão em pânico sem saber se seus nomes constam na lista. Além disso, o suspense calculado por Mendonça força os culpados a cometerem erros reveladores nas próximas horas. A análise pericial demonstra que durante o confronto no gabinete, Alexandre de Moraes tentou inicialmente negar o envolvimento com o esquema do Banco Master. Os delegados revelam que o ministro alegou que os pagamentos recebidos pelo escritório da família eram honorários legítimos por consultorias jurídicas. As autoridades confirmam que Mendonça, então, abriu a pasta com as provas documentais, incluindo os extratos bancários e as mensagens de WhatsApp recuperadas. Como resultado dessa exposição direta, Moraes não conseguiu sustentar a versão de inocência. Para piorar a situação do ministro acusado, Mendonça reproduziu os áudios onde Moraes coordena ações criminosas com Vorcaro. Diante dessa evidência irrefutável, a estratégia de negação total desmoronou completamente. Por essa razão, Moraes mudou de tática, tentando minimizar a própria participação no esquema e culpando os colegas Gilmar e Toffoli como os verdadeiros chefes da organização. O material obtido revela que Mendonça rejeitou categoricamente a tentativa de Moraes de jogar a culpa nos outros ministros. Os investigadores afirmam que o relator da delação afirmou que todos os envolvidos responderão individualmente pelos crimes praticados. A equipe técnica aponta que Mendonça, então, apresentou o ultimato formal. Moraes tem 48 horas para decidir se fará a delação premiada ou enfrentará a denúncia criminal com pedido de prisão preventiva. A análise demonstra que o prazo foi calculado estrategicamente para terminar na terça-feira, 25 de março, às 7 horas da manhã. Enquanto isso, Moraes pediu tempo para consultar os advogados e avaliar as opções disponíveis. Diferentemente de postura arrogante anterior, o ministro saiu do gabinete, visivelmente abalado com a realidade da situação. Simultaneamente, fontes próximas revelam que Moraes ligou imediatamente para Gilmar e Toffoli, relatando o confronto. Neste ínterim, os 3 ministros corruptos estariam reunidos neste momento, discutindo a estratégia de defesa conjunta. Por essa razão, as próximas 48 horas definirão o destino de todos os envolvidos. A documentação obtida comprova que Mendonça ofereceu condições claras para a eventual delação premiada de Alexandre de Moraes. A perícia confirma que o acordo incluiria a redução de pena de 1/3 a 2/3, dependendo da quantidade e qualidade das informações fornecidas. Os especialistas revelam que o ministro teria que entregar os 7 nomes restantes da lista,
além de detalhar o funcionamento completo da organização criminosa. Em contrapartida, Moraes também precisaria revelar as conexões políticas no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Enquanto isso, a delação não o livraria da responsabilização criminal, mas poderia reduzir significativamente o tempo de prisão. Diferentemente de impunidade total que Moraes esperava, o acordo representaria o reconhecimento da culpa e a traição aos comparsas. Simultaneamente, os outros ministros envolvidos estão fazendo pressão para que Moraes não aceite a delação. Neste ínterim, o jogo psicológico é intenso porque quem falar primeiro obtém as melhores condições. Por essa razão, há uma corrida silenciosa entre os 10 nomes para chegar primeiro na Procuradoria-Geral da República. Face às condições oferecidas, a tentação de delatar para reduzir a pena é enorme. A investigação aponta que, durante o confronto no gabinete Mendonça, fez uma revelação adicional que deixou Moraes ainda mais apavorado. Os delegados revelam que o relator informou que, além dos 10 nomes da lista master, existem outras linhas de investigação em andamento. As autoridades confirmam que a Polícia Federal está rastreando conexões internacionais do esquema, incluindo políticos estrangeiros beneficiados. A equipe técnica aponta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos compartilhou informações sobre contas bancárias suspeitas nas Ilhas Cayman. A análise pericial demonstra que o esquema do Banco Master era apenas a ponta do iceberg de uma rede muito maior de corrupção. Além disso, Mendonça teria mencionado o envolvimento de membros do Tribunal Superior Eleitoral nas fraudes eleitorais financiadas pelo banco. Não bastasse isso, a Receita Federal identificou pagamentos suspeitos para campanhas políticas de 2022 e 2024. Enquanto isso, as investigações se expandem para incluir possíveis crimes de Caixa 2 eleitoral e financiamento ilegal de candidaturas. Diferentemente do escopo inicial focado apenas no Banco Master, o caso agora atinge o coração do sistema político brasileiro. Neste ínterim, o número total de envolvidos pode ultrapassar os 100 nomes entre políticos, empresários e autoridades. Por essa razão, o Brasil enfrenta a maior operação anticorrupção desde a Lava Jato. O material obtido revela que Alexandre de Moraes tentou uma última cartada durante o confronto, oferecendo informações sobre o governo Lula em troca de imunidade total. Os investigadores afirmam que o ministro alegou ter provas de envolvimento direto do presidente da República no esquema do Banco Master. A equipe técnica aponta que Moraes ofereceu entregar gravações de reuniões no Palácio do Planalto, onde Lula discutia a proteção política ao banco. A análise pericial demonstra que Mendonça ouviu a proposta, mas rejeitou qualquer possibilidade de imunidade completa. Como resultado dessa recusa, Moraes percebeu que não há saída fácil da situação. Diante dessa realidade, o ministro teria feito ameaças veladas, sugerindo que possui informações comprometedoras sobre o próprio Mendonça. Por essa razão, o clima da reunião ficou extremamente tenso nos minutos finais. Face às ameaças, Mendonça respondeu calmamente que não tem nada a esconder e que qualquer tentativa de chantagem seria considerada mais um crime. Simultaneamente, o relator teria gravado toda a conversa com autorização judicial prévia, garantindo que as ameaças ficariam documentadas. Neste ínterim, a tentativa de intimidação de Moraes fracassou completamente. Por essa razão, o ministro corrupto saiu do gabinete derrotado psicologicamente. Face ao fracasso de todas as estratégias de defesa, a delação premiada torna-se a única alternativa viável para Moraes: evitar décadas de prisão. Os documentos comprovam que a identidade dos 7 nomes secretos da lista Master está gerando especulações intensas em todo o país. A perícia confirma que fontes do Supremo Tribunal Federal indicam que pelo menos 2 dos nomes são de ministros da Corte, além dos 3 já expostos. Os especialistas revelam que outros nomes incluiriam senadores da mesa diretora, ministros de Estado do governo Lula e empresários bilionários. Em contrapartida, Mendonça mantém o sigilo absoluto até que todas as provas sejam consolidadas e as ordens de prisão estejam prontas. Enquanto isso, diversas autoridades em Brasília cancelaram compromissos públicos neste domingo, demonstrando o nervosismo generalizado. Solicitamos que vocês se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Neste momento, pedimos que vocês comentem embaixo, informando de qual cidade estão nos assistindo e quanto está custando a gasolina e o diesel aí. Queremos mapear o Brasil real enquanto os 10 da lista roubavam milhões. Comentem a cidade mais o preço da gasolina. Quanto mais comentários, maior será o alcance. A participação de vocês é fundamental. Compartilhem massivamente porque o ultimato de Mendonça a Moraes precisa viralizar antes de tentarem censurar. A investigação aponta que o prazo de 48 horas dado por Mendonça a Alexandre de Moraes expira na terça-feira, 25 de março, às 7 horas da manhã. Os delegados revelam que, caso Moraes não aceite a delação premiada, a Procuradoria-Geral da República protocolará a denúncia criminal imediatamente.
As autoridades confirmam que Paulo Gonet, procurador-geral, já tem a denúncia pronta, aguardando apenas a decisão final do ministro. A equipe técnica aponta que, junto com a denúncia, será solicitada a prisão preventiva de Moraes por risco de obstrução da justiça e reiteração criminosa. A análise pericial demonstra que o pedido de prisão tem altíssima probabilidade de ser aceito, dado o conjunto robusto de provas. Como resultado dessa ameaça concreta, Moraes está sob pressão psicológica extrema neste fim de semana. Diante dessa situação limite, advogados do ministro estariam aconselhando a aceitar o acordo de delação. Por essa razão, a decisão mais provável é que Moraes capitule nas próximas horas. Face ao ultimato implacável de Mendonça, não existe terceira opção entre delatar ou ser preso. Simultaneamente, Gilmar e Toffoli estariam tentando convencer Moraes a resistir, alegando que Mendonça está blefando. Neste ínterim, a tensão entre os 3 ministros corruptos aumenta a cada hora. O material obtido revela que, enquanto os 10 nomes da lista master se desesperam tentando escapar da justiça, a população brasileira continua sofrendo com o custo de vida disparando. Os investigadores afirmam que os valores roubados através do esquema do banco poderiam ter subsidiado os combustíveis para milhões de trabalhadores honestos. A equipe técnica aponta que apenas os 38 milhões comprovados de Moraes, Gilmar e Toffoli pagariam o subsídio de 50 centavos por litro para mais de 20 milhões de brasileiros durante um mês inteiro. A análise pericial demonstra que a corrupção no topo das instituições tem impacto direto no bolso de quem acorda cedo para trabalhar. Somando-se a isso, os 10 nomes da lista enriqueciam enquanto o povo cortava a carne do prato e deixava o carro parado na garagem. Para dimensionarmos a indignação nacional neste momento, solicitamos que vocês escrevam nos comentários de qual cidade são e quanto está custando a gasolina aí na região. Queremos documentar o Brasil real enquanto os 10 da lista roubavam. Comentem a cidade mais o preço da gasolina. Inscrevam-se no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Quanto mais comentários, maior será o impacto desta revelação sobre o ultimato. Participem massivamente. A comparação entre o roubo deles e o sofrimento nosso precisa alcançar todos os brasileiros. A documentação obtida comprova que Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, convocou reunião extraordinária para este domingo à tarde com os ministros não envolvidos no escândalo. A perícia confirma que o objetivo é discutir os procedimentos para o afastamento formal dos membros corruptos e a redistribuição dos processos. Os especialistas revelam que Fachin estaria sob pressão enorme para tomar providências rápidas antes que a credibilidade do tribunal seja completamente destruída. Em contrapartida, alguns ministros estariam defendendo a espera até a conclusão formal das investigações. Enquanto isso, outros argumentam que a permanência dos acusados no cargo enquanto são investigados é insustentável institucionalmente. Diferentemente de casos anteriores de corrupção que ficavam restritos ao executivo, desta vez o próprio judiciário está contaminado. Simultaneamente, a sociedade civil organizada está convocando manifestações para a próxima semana, exigindo a punição exemplar dos envolvidos. Neste ínterim, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota oficial pedindo o afastamento imediato de todos os 10 nomes antes mesmo da conclusão do processo. Por essa razão, a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para agir rapidamente é absolutamente avassaladora. A investigação aponta que o Senado Federal está se preparando para instaurar múltiplos processos de impeachment, caso as denúncias contra os ministros sejam confirmadas. Os delegados revelam que a Comissão de Constituição e Justiça já recebeu pelo menos 15 pedidos de abertura de processo. As autoridades confirmam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria se reunido com juristas neste domingo para avaliar os procedimentos legais. A equipe técnica aponta que o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal exige a aprovação de 2/3 dos senadores. A análise pericial demonstra que, dado o clamor popular e a gravidade das acusações, os votos necessários provavelmente serão alcançados. Como resultado dessa perspectiva, os ministros corruptos enfrentam não apenas processos criminais, mas também a perda definitiva dos cargos. Diferentemente de punições brandas do passado, desta vez a sociedade não aceitará meias medidas ou acordos políticos. Simultaneamente, bancadas partidárias que tradicionalmente defendiam o Supremo Tribunal Federal agora se distanciam dos acusados. Neste ínterim, até mesmo o Partido dos Trabalhadores divulgou nota condenando os crimes e apoiando as investigações. Por essa razão, o isolamento político dos 10 nomes da lista é completo. Face à falta de apoio no Congresso Nacional, a possibilidade de sobrevivência política dos envolvidos é praticamente zero. O material obtido revela que a defesa de Jair Bolsonaro entrou com um pedido formal de soltura emergencial, baseado na revelação dos 10 nomes da lista master. Os investigadores afirmam que os advogados argumentam que o ex-presidente
foi vítima de perseguição orquestrada por uma quadrilha criminosa infiltrada no Supremo Tribunal Federal. A equipe técnica aponta que o processo que resultou na condenação de Bolsonaro foi conduzido justamente pelos ministros, agora expostos como corruptos. A análise pericial demonstra que a suspeição dos julgadores contamina integralmente a validade da decisão condenatória. Somando-se a isso, a delação de Vorcaro comprova que a prisão tinha motivação política para proteger o esquema do Banco Master. Para reforçar o pedido, a defesa anexou trechos das mensagens, onde Moraes admite a inocência de Bolsonaro. Enquanto isso, o habeas corpus foi distribuído para o ministro Nunes Marques, que é conhecido por defender a aplicação estrita da lei. Diferentemente de pedidos anteriores negados sumariamente, este tem base sólida nas revelações da delação. Simultaneamente, juristas de todo o país manifestaram apoio público à soltura imediata do ex-presidente. Neste ínterim, a permanência de Bolsonaro preso, enquanto seus algozes são expostos como criminosos, representa uma inversão grotesca da justiça. Por essa razão, a expectativa é que o habeas corpus seja deferido ainda neste domingo. Face às provas de perseguição política, manter Bolsonaro encarcerado seria cumplicidade com o crime. Os documentos comprovam que as especulações sobre a identidade dos 7 nomes secretos da lista master incluem figuras extremamente poderosas da República. A perícia confirma que fontes do Ministério Público Federal indicam que pelo menos um dos nomes é de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Os especialistas revelam que essa pessoa teria participado ativamente das fraudes eleitorais, financiadas pelo Banco Master em 2022. Em contrapartida, outro nome seria de senador, que preside comissão estratégica no Congresso Nacional. Enquanto isso, especula-se também sobre o envolvimento de ministro da Fazenda do governo Lula, responsável pela política econômica. Diferentemente dos 3 nomes já expostos do Supremo Tribunal Federal, os 7 restantes incluiriam autoridades de outros poderes. Simultaneamente, empresários do setor financeiro estariam entre os beneficiados pelo esquema de crédito subsidiado irregular. Neste ínterim, o governador de estado importante também seria um dos 10 nomes. Por essa razão, a amplitude do esquema ultrapassa em muito o que foi inicialmente imaginado. Face à diversidade de cargos e funções, fica evidente que a corrupção contaminou múltiplos níveis do poder. Diante disso, a revelação dos 7 nomes nas próximas 48 horas causará terremoto político sem precedentes. Simultaneamente, cada nome revelado aumentará a pressão sobre os demais para fazerem delação premiada. Neste ínterim, o efeito dominó pode resultar em dezenas de autoridades delatando umas às outras. Por essa razão, o sistema político brasileiro entrará em colapso total até o fim desta semana. A investigação aponta que o governo dos Estados Unidos está acompanhando de perto o desenrolar do caso dos 10 nomes do Banco Master. Os delegados revelam que o Departamento de Estado manifestou apoio público à operação anticorrupção liderada por André Mendonça. As autoridades confirmam que o embaixador americano no Brasil teria se reunido com Mendonça, oferecendo cooperação técnica e proteção diplomática. A equipe técnica aponta que os Estados Unidos têm interesse direto no caso porque parte do dinheiro desviado foi lavado através de bancos americanos. A análise pericial demonstra que instituições financeiras em Miami e Nova York processaram transferências suspeitas totalizando bilhões de dólares. Como resultado dessa conexão internacional, autoridades americanas podem ser convocadas para testemunhar nas investigações. Diferentemente de casos domésticos, o envolvimento americano dificulta tentativas de abafar o escândalo. Simultaneamente, a Lei Magnitsky permite que os Estados Unidos sancionem individualmente cada um dos 10 nomes da lista. Neste ínterim, bloqueio de vistos e congelamento de contas no exterior são medidas que podem ser aplicadas imediatamente. Por essa razão, os envolvidos perdem não apenas a liberdade no Brasil, mas também o acesso aos recursos escondidos no exterior. Face às sanções internacionais, a fuga para o exterior torna-se inviável. Diante disso, os 10 nomes estão encurralados sem possibilidade de escapatória. Simultaneamente, países europeus manifestaram interesse em cooperar com as investigações. Neste ínterim, a Rede Internacional de Combate à Corrupção fecha o cerco sobre os criminosos brasileiros. Por essa razão, esta será a primeira grande operação anticorrupção com alcance verdadeiramente global. O material obtido revela que Alexandre de Moraes teria tentado contato telefônico com os outros 6 nomes secretos da lista, alertando sobre o ultimato de Mendonça. Os investigadores afirmam que as ligações foram interceptadas pela Polícia Federal através de autorização judicial prévia. A equipe técnica aponta que nos áudios das conversas, Moraes orienta os demais a destruírem documentos e apagarem comunicações comprometedoras. A análise pericial demonstra que essas instruções caracterizam um crime adicional de obstrução da justiça praticado em tempo real. Somando-se a isso, Moraes teria sugerido aos colegas que buscassem refúgio em embaixadas estrangeiras, alegando perseguição política.
Para agravar ainda mais a situação do ministro, as ligações demonstram consciência absoluta da culpa e tentativa desesperada de fugir das consequências. Enquanto isso, a Polícia Federal já identificou os números dos telefones contatados por Moraes, fornecendo pistas sobre a identidade dos 7 nomes. Diferentemente de sigilo mantido por Mendonça, as próprias ações de Moraes estão revelando os comparsas. Simultaneamente, os interceptados foram notificados que estão sob investigação e que qualquer tentativa de destruir provas será considerada confissão. Neste ínterim, o cerco está se fechando sobre todos os envolvidos ao mesmo tempo. Por essa razão, a estratégia de Mendonça de manter alguns nomes em segredo está funcionando perfeitamente. Face ao desespero de Moraes, tentando alertar os cúmplices, a Polícia Federal obteve informações valiosas sem precisar revelar a lista completa. Diante disso, a inteligência da operação comandada por Mendonça fica evidente. Simultaneamente, cada movimento em falso dos investigados fornece novas provas aos investigadores. Senhores telespectadores, encerramos esta edição absolutamente histórica do Plantão Pátria neste domingo decisivo para o futuro do Brasil. Recapitulando os fatos devastadores de 23 de março. André Mendonça convocou Alexandre de Moraes às 7 horas da manhã para confronto direto no gabinete. A reunião durou 2 horas e 45 minutos a portas fechadas. Mendonça revelou que possui 10 nomes da lista secreta do Banco Master. 3 nomes já são conhecidos, sendo Moraes, Gilmar e Toffoli. Outros 7 nomes permanecem em sigilo estratégico, gerando pânico em Brasília. O ultimato de 48 horas foi dado a Moraes para aceitar delação premiada. O prazo expira terça-feira, 25 de março, às 7 horas da manhã. Caso Moraes recuse a delação, a Procuradoria-Geral da República protocolará denúncia criminal com pedido de prisão preventiva. Moraes tentou negar o envolvimento, mas Mendonça apresentou provas irrefutáveis. O ministro acusado então tentou culpar Gilmar e Toffoli como chefes da organização. Mendonça rejeitou tentativa de transferir culpa, afirmando que todos responderão individualmente. Moraes ofereceu informações sobre o governo Lula, em troca de imunidade total, mas a proposta foi recusada. O ministro fez ameaças veladas contra Mendonça, mas a conversa estava sendo gravada. Especulações indicam que os 7 nomes secretos incluem ministros do Tribunal Superior Eleitoral, senadores, ministros de Estado e empresários. Fachin convocou reunião extraordinária com ministros não envolvidos para discutir afastamento dos corruptos. Senado prepara múltiplos processos de impeachment com apoio de 2/3 dos senadores. Defesa de Bolsonaro entrou com habeas corpus emergencial baseado na perseguição comprovada. Estados Unidos ofereceram cooperação técnica e proteção diplomática a Mendonça. Lei Magnitsky permite sanções individuais contra os 10 nomes. Moraes tentou alertar os outros 6 por telefone, mas ligações foram interceptadas pela Polícia Federal. Instruções para destruir provas caracterizam obstrução da justiça. Interceptações revelam pistas sobre identidade dos 7 nomes secretos. Solicitamos que vocês se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Não se esqueçam. Comentem a cidade de vocês e o preço da gasolina para mapearmos o Brasil real. Compartilhem urgentemente. As próximas 48 horas definirão o destino da República. Mendonça deu o ultimato. Agora aguardamos a decisão de Moraes. Aqui é o Dr. Marcos Gregório desejando boa noite.